Bem-vindas e bem-vindos a mais uma conversa aqui no The Deep Dive. Hoje a gente mergulha de novo em As 48 Leis do Poder. Vamos focar especificamente nas leis de 11 a 20. A ideia é tentar entender as táticas, a lógica que o livro apresenta para lidar com poder, influência, essas coisas, né? E é sempre bom lembrar, né? A gente está aqui para expor as ideias do livro, que às vezes são bem diretas, digamos, sem julgar, sem endossar, só entender o que está escrito ali. Exato. O livro meio que cataloga essas estratégias, né, dizendo que foram usadas ao longo da história. Então, vamos olhar para a estrutura, para as implicações dessas 10 leis que a gente separou hoje, tentar ver o que está por trás. Perfeito. Então vamos começar com a primeira leva, que parece focar nessa coisa de dependência de percepção. A Lei 11 é: aprenda a manter as pessoas dependentes de você. A ideia central é que a sua liberdade aumenta se os outros precisarem de você. Como assim? A tática descrita é essa: se tornar indispensável. Oferecer o que os outros querem, precisam. Pode ser segurança, pode ser conhecimento, prazer, mas nunca entregar tudo. Nunca o suficiente para eles se sentirem totalmente seguros ou autônomos sem você. Ah, entendi. É um equilíbrio meio precário, então. Exato. Você tem que ser necessário, mas sem transferir o poder que essa necessidade te dá. Entende? O livro coloca assim: quanto mais dependem de você, mais liberdade você tem. É quase o contrário do que a gente pensa sobre liberdade, né? Que seria se livrar das dependências. Verdade, aqui a liberdade vem de controlar a dependência alheia. Isso. Quer dizer, o segredo não é só ser útil, mas ser talvez a única fonte daquilo. E controlar a dose. Isso já me faz pensar na Lei 12. Use a honestidade e a generosidade seletivas para desarmar a sua vítima. Parece até irônico, né? Usar a honestidade para enganar. Pois é, mas dentro da lógica do livro faz um certo sentido. Um único gesto que parece sincero ou um ato de generosidade inesperado pode ter um efeito, desproporcional. Como assim? Ele cria uma brecha emocional, sabe? A pessoa baixa a guarda. O livro até fala do presente oportuno, um cavalo de Troia. A tática é essa aí, um ato calculado de bondade ou de transparência que funciona como uma fachada. Uma distração. Isso, distraem da intenção real, ou esconde outras ações que não são tão nobres assim. Ele explora a nossa dificuldade em desconfiar de quem mostra, mesmo que uma vez só, alguma virtude. É jogar com a primeira impressão ou com um gesto que marca. E como isso liga com pedir ajuda? Porque a Lei 13 é: ao pedir ajuda, apele para o egoísmo das pessoas, jamais para sua misericórdia ou gratidão. Nossa, isso é bem direto ao ponto. Sim, é uma visão bem pragmática, talvez até um pouco cínica, né? Que aparece em várias leis. A sugestão é: esquece ficar lembrando o favor antigo, esquece apelar para a pena ou para a moral. Vai direto no interesse. O que a pessoa ganha te ajudando? O livro argumenta que se você mostrar um benefício claro para o egoísmo do outro, mesmo que você precise exagerar um pouco nesse benefício, a resposta vai ser muito mais entusiasmada. Então, a lei parte do princípio que o autointeresse é o que move as pessoas, basicamente, e que é mais confiável apostar nisso do que em, sei lá, altruísmo ou gratidão. Pela lógica dessas leis, sim. Não que o altruísmo não exista, mas o interesse próprio é visto como uma ferramenta muito mais potente e previsível para conseguir o que você quer. É um cálculo frio. Entenda o que o outro quer e mostre como te ajudar, entrega isso para ele. Fascinante. E um pouco desconfortável, né? Bom, vamos mudar um pouco o foco. Agora um bloco mais sobre informação e confronto. Lei 14, banque o amigo, haja como espião, a informação como poder. Fundamental. Saber o que o outro pensa, quais são os pontos fracos, os planos, isso é poder bruto na visão do livro. A tática é usar essa capa de amizade, a informalidade de um encontro social, para coletar dados. Fazer perguntas indiretas, observar como a pessoa reage, ouvir bem mais do que falar. A ideia é que nesse ambiente de camaradagem, as pessoas relaxam, baixam a guarda e acabam revelando coisas importantes.
Puxa, mas isso coloca uma questão ética complicada nas relações, né? Usar a amizade como ferramenta de espionagem? Mas ok, seguindo essa linha de ganhar vantagem, a próxima lei é bem mais agressiva. Lei 15, aniquile totalmente o inimigo. O que seria esse aniquilar totalmente? Olha, o argumento aqui é que um inimigo que você perdoa ou que você derrota só pela metade é um perigo constante. Ele pode se recuperar, pode querer vingança, pode juntar forças de novo. Ah, o risco do retorno. Exato. O livro até cita líderes históricos que supostamente sabiam disso e agiam sem dó. A tática proposta é eliminar a ameaça por completo. Não só fisicamente, claro, mas em termos de poder, de influência, até espiritualmente, como diz o texto. Nossa, Se restar uma só brasa, acabará se transformando numa fogueira. A ideia é não deixar nenhuma chance para o inimigo se reerguer. é uma lógica de terra arrasada para garantir a segurança lá na frente, bem extrema, descarta totalmente a chance de reconciliação ou de transformar o inimigo em alguém neutro, ou sei lá. A lei apresenta isso como um cálculo de risco, né? O custo de não eliminar a ameaça por completo seria potencialmente muito maior do que o custo da aniquilação total, por mais drástica que pareça. É a prevenção no nível máximo. Entendi. Ok, fomos da espionagem disfarçada para a destruição total. Agora vamos para umas leis que parecem tratar mais de gerenciar a própria imagem, a presença. Lei 16. Use a ausência para aumentar o respeito e a honra. Como assim a ausência gera respeito? O princípio é quase de mercado mesmo. O que é raro é valioso. Se você aparece demais, fala demais, se torna Comum. banal. Na superexposição. Isso. A tática sugerida é, depois que você já marcou sua presença, já é conhecido e valorizado num grupo, experimente se afastar um pouco, estrategicamente. Essa ausência faria as pessoas falarem mais de você, talvez até idealizarem um pouco, sentirem sua falta. Criar valor pela escassez da própria presença. Exatamente. É gerenciar a escassez da sua imagem, controlar sua visibilidade para moldar como os outros te veem. A ausência calculada cria um espaço que pode ser preenchido com admiração, curiosidade. É curioso pensar nisso hoje, né? Com essa pressão para estar sempre online, sempre visível. Sim, total contraponto. Mas aí, logo depois, vem a Lei 17. Mantenha os outros em um estado latente de terror. Cultive uma atmosfera de imprevisibilidade. Ué, isso parece o contrário da ausência calculada. É uma presença, só que caótica. É uma arma psicológica forte, segundo o livro. As pessoas, no geral, gostam de padrões, né? Previsibilidade dá uma sensação de controle. Então, quebrar isso de propósito, agir de forma incoerente, mudar de humor, de opinião sem aviso, isso desorienta os outros. E qual o efeito disso? Eles ficam o tempo todo tentando entender, prever, explicar o que você está fazendo. E isso cansa, desgasta e mantém eles sempre um passo atrás, em desvantagem. E, em casos extremos, isso pode até intimidar. A imprevisibilidade como terror psicológico. Sim, a lei sugere que pode chegar a esse ponto. A pessoa não saber o que esperar de você gera ansiedade, medo. Fica difícil para ela planejar, reagir. É manter tudo instável para você se manter no controle. É desestabilizar de propósito. Nossa, mas parece cansativo para quem aplica também, né? Ficar mantendo essa performance de caos. Mas aí, olha só, vem a Lei 18. Não construa fortalezas para se proteger. O isolamento é perigoso. Depois de falar de ausência e imprevisibilidade, essa lei parece puxar para o outro lado, para a conexão. É um contraponto fundamental. Aquela ideia de se trancar numa fortaleza, física ou socialmente, para ficar seguro. O livro diz que isso é uma armadilha. Por quê? Porque, isolado, você perde informação vital sobre o que está acontecendo lá fora, sobre quem está se aliando a quem, sobre novas ameaças. Você fica cego, e aí se torna um alvo fácil, previsível ali na sua torre de marfim. E qual a alternativa? O contrário, circular, se misturar, manter sua rede de contatos ativa. A multidão, as conexões, elas funcionam como um escudo.
e também como fonte de inteligência, de informação. Então a segurança não está no muro, está na rede, na capacidade de navegar nesse ambiente social mesmo sendo perigoso. Exatamente. A interação, mesmo com seus riscos, é vista como menos perigosa do que a desconexão total. O isolamento te cega. A circulação te expõe, sim, mas também te informa e te protege pelas alianças, pela percepção do que está rolando. É um equilíbrio interessante, né? Entre controlar a visibilidade, como na Lei 16, e evitar o isolamento total da Lei 18. Faz sentido. Bom, vamos para o último bloco que a gente separou, que foca mais em discernimento, autonomia. Lei 19. Saiba com quem está lidando, não ofenda a pessoa errada. Isso soa como um aviso importante depois de tantas táticas que podem ofender, né? Com certeza. É um toque de realismo. O livro reconhece, olha, as pessoas são diferentes, reagem de formas diferentes, não dá para sair aplicando essas leis à torto e à direito com todo mundo, porque isso é perigoso. Tem gente que não leva desaforo para casa, digamos assim. Exato. Tem aqueles que, se você enganar ou ofender, vão guardar rancor e planejar vingança pelo resto da vida, os tais lobos em pele de cordeiro. A tática aqui é a análise cuidadosa. Estude as pessoas, tente entender o temperamento, a motivação, o quão vingativas elas podem ser, antes de agir. Ou seja, inteligência interpessoal é chave. Não basta só conhecer as táticas, tem que saber quando usar, com quem usar e, talvez mais importante, quando não usar. Calcular o risco de criar um inimigo poderoso e ressentido. Precisamente. É reconhecer a complexidade humana dentro desse sistema que, de resto, parece tão maquiavélico. O discernimento é uma camada essencial da estratégia, segundo o livro. E para fechar nossa análise de hoje, a Lei 20. Não se comprometa com ninguém. Essa parece ser a celebração da independência total. É a valorização máxima da flexibilidade, da autonomia. O livro argumenta que se você toma partido muito rápido, você limita suas opções, fica previsível. A tática é, mantenha-se independente. De causas, de grupos, de alianças fixas. Comprometa-se só com você mesmo. E qual a vantagem disso? Essa posição de não alinhamento permitiria, segundo a lei, jogar uns contra os outros, fazer com que as pessoas busquem o seu apoio, te cortejem e, no fundo, manter o controle por estar meio que acima da briga. Ser aquele ator independente que todo mundo quer ter do lado. Manter todas as portas abertas sempre. Exato. A neutralidade, ou pelo menos a aparência de neutralidade, vira uma ferramenta poderosa. Se você não se amarra a nenhum lado, você conserva a sua energia, evita criar inimigos à toa, o que liga com a Lei 19, né? E pode escolher onde e como intervir para ter a maior vantagem. É o poder que vem dessa liberdade de não ter amarras. Ufa. Ok. Passamos por 10 leis bem intensas, da 11 a 20. Vimos essa coisa de criar dependência, manipular percepção com honestidade seletiva, apelar para o egoísmo, espionagem social, confronto total, gerenciar a presença com ausência ou imprevisibilidade, evitar isolamento, escolher bem os alvos e, por fim, manter a independência. Foi bastante coisa. A gente tentou apresentar essas ideias como elas estão lá no livro, né? Focando na lógica interna sem dar a nossa opinião. Olhando para esse conjunto agora, que padrão geral você percebe? O que essas 10 leis mostram sobre a visão de poder da obra? Olha, elas reforçam muito uma visão de poder como um jogo constante, sabe? Um jogo de aparências, de controle psicológico, de cálculo estratégico frio. Elas exploram muito as vulnerabilidades humanas, nossa necessidade de depender de algo ou alguém, nossa confiança no que parece bom, nosso medo do incerto, nosso egoísmo. Tudo isso vira alavanca para ganhar influência. A informação é sempre crucial. As emoções são vistas ou como ferramentas para manipular ou como obstáculos para serem controlados. E a flexibilidade, essa capacidade de não se prender, é super valorizada. E aí fica aquela pergunta no ar, né? Isso é uma descrição de como o poder realmente funciona em certos lugares
ou é uma receita de como agir para quem quer poder a qualquer custo? E as implicações éticas disso são enormes. Com certeza. Adotar essa visão de mundo conscientemente tem um peso ético gigantesco. E, para a gente fechar, fica uma reflexão. Se essas leis exploram tendências tão humanas, será que só o fato da gente conhecer essas dinâmicas, como a dependência é criada, como a percepção é manipulada, como a incerteza desestabiliza, já nos ajuda de alguma forma? Não para usar as táticas, claro, mas para talvez reconhecê-las quando elas aparecem por aí, no trabalho, na política, até nas relações pessoais? Será que isso nos torna mais conscientes para navegar nessas situações? Ou será que só saber disso já nos deixa um pouco mais cínicos? Fica aí para a gente pensar. Muito obrigada pela companhia em mais essa análise e até a próxima conversa.